Crimes de altas autoridades, a polícia não tem como investigar esses crimes. Sabem por que não tem? Porque a alta autoridade nomeia e demite o secretário da Justiça, nomeia e demite todas as autoridades que têm poder hierárquico sobre aqueles órgãos que estão investigando. Então, eu tenho sustentado que naqueles crimes em que a polícia tem dificuldades ou impossibilidade de investigar, a investigação do Ministério Público se justifica. Fora daí, eu sou plenamente favorável a que a investigação seja da polícia, que é o órgão estatal adequado, aparelhado, treinado para a investigação. Mas naqueles casos em que a polícia não pode ou não consegue fazer uma investigação, o único meio de se apurar o que aconteceu é realmente uma investigação feita por um órgão independente do Estado. E o Ministério Público reúne essas condições, porque enquanto instituição ele tem autonomia e os seus membros têm independência funcional. Os casos foram parar no Supremo Tribunal, no STJ. Há uma tendência que está crescendo para reconhecer poderes investigatórios do Ministério Público, mesmo na área penal. Há resistências. Eu separei aqui vários acórdãos, os senhores vão ter acesso a esses acordos pelos slides que estão publicados na internet. Eu só queria contar para vocês umas curiosidades. Por exemplo, o STJ tem reconhecido em vários casos, eu separei aqui um recurso em habeas corpus de Minas, um recurso especial do Rio e outros ainda. No Supremo Tribunal Federal, a coisa tem sido... ainda falta uma decisão do plenário do Supremo. Ainda falta. Mas já há decisões das turmas, cada vez mais repetidas no sentido de que o Ministério Público pode investigar. É excepcional, não é uma investigação rotineira. O Ministério Público não pode substituir, nem deve substituir a polícia. Mas em casos em que a polícia tenha dificuldades ou impossibilidade de levar a ter uma boa investigação, a investigação do Ministério Público se justifica. Nós tivemos um caso do habeas corpus 81.326 do Distrito Federal, o relator era o ex-ministro Nelson Jobim. Ele, com o voto de Gilmar Mendes, entenderam que o Ministério Público não pode investigar para fins criminais. Pouco depois, nós tivemos um caso do Pleno. No habeas corpus 83.157 Mato Grosso. Era um caso em que o Ministério Público tinha dado uma denúncia contra um delegado de polícia a partir de investigações que ele tinha feito. E o Supremo trancou pelo plenário a investigação do MP. Mas eu não tomo esse caso como paradigma. Por quê? Vocês vão falar, mas você não falou que faltava uma decisão do Supremo? Pelo seguinte, o trancamento desta ação penal foi unânime, mas a motivação não foi unânime. Ou seja, vários dos ministros entenderam que tinham que trancar porque o Ministério Público não podia investigar e a denúncia era baseada na investigação do MP. Como foi o caso, por exemplo, do Marco Aurélio e da Ellen Grace, que entenderam que o Ministério Público não podia ter dado aquela denúncia nas condições em que deu. Entretanto, Sepúlveda Pertence, Carlos Veloso, Carlos Brito e Joaquim Barbosa disseram que trancavam o inquérito sim, porque não havia justa causa, mas ressaltavam que o Ministério Público podia investigar. Então esse não é um precedente que diga claramente qual é a posição do Supremo sobre se o Ministério Público pode ou não pode investigar. Mas o curioso, inclusive eles reconheceram que o Ministério Público pode tomar depoimentos, inclusive para fins criminais, no recurso em habeas corpus 82.865 de Goiás. E esse foi um caso notável. Por quê? Houve uma coisa curiosa. O Nelson Jobim, ex-ministro, no habeas corpus 81.326, disse que o Ministério Público não pode investigar. No habeas corpus 82.865, pouco depois, ele disse que o Ministério Público pode investigar. Aí chegaram para o ministro e falaram, meu ministro, o senhor lá falou que não pode, aqui falou que pode. Ele falou, não, mas aqui é para defender criança e adolescente. Vocês percebem, estava faltando uma coerência, estava faltando um sistema, de fato a criança e adolescente são prioridades. Entretanto, o Ministério Público pode investigar ou não pode investigar. Mas, em seguida, nós tivemos vários casos, por exemplo, nós tivemos um caso relatado por Carlos Brito, que o Ministério Público pode dar denúncia com base em inquérito civil. Muito certo. Por quê? Porque no inquérito civil, muitas vezes, eu investigo crime ambiental, crime ao consumidor. Se eu tenho autoria e materialidade, o que eu preciso mais para uma denúncia, além de crime e materialidade? Autoria e materialidade.
Nós tivemos um outro caso relatado pelo Joaquim Barbosa, dizendo que as informações e as investigações feitas pelo Ministério Público podem servir para embasar uma denúncia. A Ellen Grace, em acórdãos mais recentes, admitiu que o Ministério Público tem poderes investigatórios pela teoria dos poderes implícitos. Correto. O entendimento correto. A Ellen Grace, num habeas corpus 91661, de março de 2009, já mais recente, entendeu que o Ministério Público pode investigar especialmente crimes de policiais. Que é o que eu estava dizendo a vocês. São crimes em que a polícia, a boa polícia, a própria polícia boa, tem dificuldade de investigar. Por quê? Por causa da cabeça. A cabeça da polícia é o governo. E muitas vezes o próprio governo interfere nas investigações. O ministro José Celso de Mello, no habeas corpus 87.610, de outubro de 2009, um ano e meio, também admitiu em sucessivos julgamentos que o Ministério Público pode investigar. Falta, eu reitero, uma decisão clara que virá. Eu creio que para breve, espera-se, que o Supremo, no seu plenário, se reúna e diga quais os limites dos poderes investigatórios do Ministério Público, mesmo na área criminal. Eu sustento que a investigação do Ministério Público é um corolário da sua privatividade. Ele precisa ter acesso direto à investigação. Os senhores imaginem um advogado que, para propor uma ação, não pudesse conversar com o cliente, nem com as testemunhas do cliente, nem e só ler o que levasse e pusesse na mesa dele. Não é assim que o advogado trabalha. O advogado, para propor uma ação, fala com o cliente, fala com a testemunha, vai atrás das provas. Quando ele se sente convencido do que aconteceu, ele propõe ação. Ora, se na área penal o Ministério Público é o destinatário da opinio delictis, é ele que tem que formar a convicção sobre a imputação, ele precisa ter direto acesso àqueles elementos de convicção nos quais ele vai se basear. Repito, não é padrão, não é corriqueiro, não deve ser habitual a investigação criminal do Ministério Público, mas em alguns casos ela pode se justificar. A regulamentação das investigações pelo Ministério Público foi feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público. É a Resolução 23/2007. Existem representações de inconstitucionalidade no Supremo contra essa regulamentação. Espera-se que o Supremo decida isto em breve. Quem quiser aprofundar esta questão, eu tenho na minha página da internet alguns artigos escritos sobre as investigações do Ministério Público na área penal, e tenho também um livro específico sobre o assunto chamado O Inquérito Civil, que, não obstante o nome seja um inquérito civil, eu abordo toda a área investigativa do Ministério Público, inclusive na área penal. Aqueles de vocês que estejam fazendo especialização, queiram aprofundar esse assunto, fica um convite. É um assunto rico, é um assunto bonito, que ainda vai ensejar bastante pano para manga, muita discussão. Eu tenho a impressão que é um assunto que merece uma reflexão madura, profunda, e me parece extremamente necessário que nós vejamos isto como a atividade investigatória, como uma atividade de colaboração entre Ministério Público e Polícia, e não como uma atividade de oposição. Assim também para a advocacia. Eu acredito que o advogado deveria ver o promotor como seu maior aliado, e não como seu adversário. Porque o promotor é o maior arranjador de cliente para o advogado. Essa é a verdade. Se o promotor não pudesse investigar, poderia ser que o advogado ficasse muito contente naquele caso concreto, que, aliás, ele não teria também. Então, eu acredito que, lógico que o promotor precisa ser controlado, às vezes há abusos, o promotor responde por isso, nós vamos, talvez ainda não hoje, talvez não dê tempo, mas com certeza na semana que vem, nós vamos estudar a responsabilidade do promotor. Não é assim o promotor pintar e bordar, nada disso. Ele tem limites, como a polícia também tem, como o juiz também tem. Mas esse poder de investigar, ele faz parte de uma democracia. Um órgão independente precisa poder investigar até as mais altas autoridades da República.